Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os ângulos e os arcos da circunferência. Vamos lá. Primeiro elemento da circunferência de centro O e de raio R é a corda. Corda de uma circunferência é qualquer segmento de reta cujas extremidades são pontos distintos da circunferência. Então, se você traçar qualquer segmento de reta, é chamado de corda. Mas há uma corda específica, que é o que nós chamamos de diâmetro. Então, diâmetro de uma circunferência é qualquer corda que passa pelo centro da circunferência. Então, uma corda específica que passe pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro. E a medida do diâmetro da circunferência é sempre o dobro do raio. Se você observar nessa figura, MN é uma corda qualquer. Então, qualquer segmento que você ligar de dois pontos da circunferência é chamado de corda. E AB é um diâmetro, porque passa pelo centro da circunferência. Nós também temos vários diâmetros. Você pode traçar qualquer corda que passe pelo centro da circunferência e será chamada de diâmetro. Ainda nós temos o arco. Arco de uma circunferência é cada uma das partes em que fica dividida uma circunferência quando tomamos dois pontos distintos na mesma. E ainda a semicircunferência, que é todo arco cujas extremidades são também extremidades de um diâmetro da circunferência. Então, observe. Nós temos que PRQ é um arco. Então, nós colocamos este arco aqui em cima mesmo. Então, nós podemos também grifar aqui, ó. Este daqui, ele é um arco qualquer, que é o arco PRQ. Porém, o arco ACB, nós também podemos chamá-lo de semicircunferência, porque as extremidades dele, ou seja, os pontos A e B, fazem parte do diâmetro, ou seja, estão contidos nesse diâmetro. Então, todo este arco é chamado de semicircunferência, tá certo? Então, agora nós vamos ver as posições relativas de uma reta e de uma circunferência. Tangente. Toda reta com um único ponto em comum com uma circunferência é chamada reta tangente ou simplesmente tangente à circunferência. Se a reta T é tangente à circunferência de centro O e raio R no ponto T, então Tzinho, ou seja, a reta, ela é perpendicular a OT e a distância do ponto O à reta T é igual a R. Observe na figura. Então, nós temos aqui a circunferência e a reta T, que é a reta tangente. Essa reta, ela tem um único ponto comum com a circunferência, que é o ponto T maiúsculo aqui. E a distância entre o centro da circunferência e a reta é o próprio raio da circunferência. Lembrando que essa distância, que essa reta, o raio vai ser perpendicular à reta tangente. Ainda nós temos a posição secante. Toda reta que possui dois pontos, então lembra que na tangente tem apenas um único ponto, e na reta secante nós teremos dois pontos em comum com a circunferência. Ela é chamada de reta secante ou simplesmente de secante à circunferência. E a distância do centro da circunferência a uma reta secante é menor do que o raio. E ainda a reta externa. Toda reta que não possui ponto comum com uma circunferência é chamada de reta externa ou simplesmente externa à circunferência. E a distância do centro da circunferência a uma reta externa é maior do que o raio. Então, observe. Aqui nós temos uma reta secante. Corta, aqui, ó, intercepta a nossa circunferência em dois pontos, diferente da reta tangente, que em apenas um ponto. E a distância do centro da circunferência até essa reta secante, ela será sempre menor do que o raio. E aqui nós temos uma reta externa à circunferência. E a distância do centro da circunferência até esta reta externa será sempre maior do que o raio. Tudo bem? Bom, agora os ângulos na circunferência. Primeiro que nós vamos abordar é o ângulo central. O ângulo central de uma circunferência é todo o ângulo que tem o vértice
no centro da circunferência. Então, observe aqui, nós temos essa abertura, o ângulo AOB. Então, nós podemos representar assim, ó, AOB, certo? O vértice, então, do nosso ângulo, ele está exatamente no centro da circunferência. E esse ângulo nós estamos chamando de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele tem uma abertura que vai corresponder a um arco, ao arco AB. Nós também falamos que este ângulo está olhando para este arco. E nós podemos afirmar que o arco AB, correspondente ao ângulo central, se nós tomarmos para unidade de arco, o arco definido na circunferência por um ângulo central unitário, nós teremos que a medida do ângulo AOB será igual à medida do arco. Então, sempre que nós tivermos um ângulo central, este ângulo central terá a mesma medida que o arco que ele enxerga, ou a abertura deste arco. Tudo bem? Ainda, nós temos o ângulo inscrito. Então, ângulo inscrito numa circunferência é todo o ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados secantes a ela. Então, aqui, ó, nós temos o vértice, ele é um ponto da circunferência. E as retas aqui são retas secantes, porque cortam em 2 pontos. Então, este ângulo alfa, ele está enxergando este arco AB, tá certo? E nós vamos determinar o seguinte: a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco que ele determina na circunferência. Então, um ângulo inscrito, ele é exatamente a metade do arco. Agora, o ângulo de segmento. Ângulo de segmento é todo o ângulo que tem como vértice um ponto da circunferência, sendo um dos lados secantes e o outro tangente à circunferência. Então, observe aqui, ó, nós temos uma reta secante, que vai cortar em 2 pontos aqui, ó, vai interceptar em 2 pontos, e o outro lado é uma reta tangente, que vai interceptar num único ponto. Então, este é o ângulo, ó. Então, nós temos um dos lados aqui será secante e o outro será tangente. Este ângulo que vai observar todo este arco. E nós também vamos determinar que este ângulo será a metade do arco. Então, alfa é um ângulo de segmento e ele determina na circunferência o arco AB. A medida do ângulo de segmento é a metade da medida do arco por ele determinado. Ainda, nós temos os ângulos excêntricos interiores. Um ângulo excêntrico interior é todo ângulo que tem como vértice um ponto distinto do centro da região interior de uma circunferência. Então, aqui, ó, nós temos as retas que vão se cruzar em um ponto, e esse ponto não é o centro da circunferência. E nós temos aqui um ângulo alfa, que, por exemplo, está observando este arco. E nós ainda temos este outro arco aqui de trás. Então, na figura, o ângulo P é excêntrico interior e determina na circunferência o arco AB. As retas PA e PB interceptam a circunferência nos pontos C e D, respectivamente, que também determinam o arco CD. A medida do ângulo P é a metade da soma dos arcos. Então, quando nós tivermos este caso, que são ângulos excêntricos interiores, este ângulo alfa será a metade da soma dos arcos. Então, ó, alfa será igual a metade da soma dos arcos AB e CD. E ainda nós temos o ângulo excêntrico exterior. Então, um ângulo excêntrico exterior é todo o ângulo que tem como vértice um ponto da região exterior de uma circunferência e lados secantes ou tangentes à circunferência. Então, observe aqui, ó, nós temos este ângulo, que ele está na região exterior da circunferência. E este ângulo, ele está observando estes arcos. Então, nós temos que o ângulo P é excêntrico exterior e determina na circunferência o arco AB e CD.
A medida dos ângulos P, do ângulo P é a metade da diferença, ou seja, da subtração, entre os arcos AB e CD, por eles determinados. Então, quando nós tivermos esta figura, ou seja, um ângulo excêntrico exterior, nós devemos subtrair os arcos e dividir por 2. Então, o ângulo alfa será igual ao arco AB menos o arco CD dividido por 2. Bom, diante de tudo isso, vamos fazer alguns exercícios referentes a este assunto. Vamos lá. Primeiro, em um círculo de centro O está inscrito o ângulo alfa. Se o arco AMB mede 130 graus, o ângulo alfa mede. Bom, olhando aqui na figura, nós sabemos que o arco AMD, então aqui, ó, AMB, ele mede 130 graus. Bom, nós queremos saber qual é este ângulo aqui. Se nós olharmos para todo este arco, vou colocar aqui uma letra C. Se nós olharmos para o arco AC, nós vamos perceber que ele vai ser uma semicircunferência, ou seja, vai medir 180 graus. Então, se nós pensarmos aqui, ó, todo este arco aqui, ó, ele terá 180 graus. Se nós já sabemos que este arco AMB corresponde a 130 graus, para 180 faltam 50 graus. Então, eu vou pintar aqui diferente. Nós sabemos, então, que este arco será 50 graus, porque se nós somarmos toda essa região, será uma semicircunferência de 180 graus. Então, nós sabemos que este ângulo alfa será igual a metade do arco AB, que no nosso caso aqui está como CB, tudo bem? Eu coloquei porque é como estava na aula. Então, o alfa será a metade do arco. Logo, alfa será igual a 25 graus. Alternativa A. Segundo, dada a figura abaixo, determine o valor do arco AB. Bom, se nós observarmos aqui na figura, nós podemos ver que aqui é o centro da circunferência. Então, nós temos um ângulo central e nós teremos um ângulo inscrito. E ambos estão olhando para o mesmo arco AB. Assim, nós podemos determinar que o ângulo central, que é 4x mais 10, ele será igual ao arco AB. E o ângulo inscrito, 3x menos 10, será a metade do arco AB. Então, este ângulo, ele será a metade do arco AB. Bom, eu vou passar esse 2 aqui multiplicando e vou fazer a distributiva. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 3x, 6x, menos 2 vezes 10, 20. E aqui nós temos o arco AB. Bom, este arco é igual a este. Logo, isso será igual a isso. Então, 4x mais 10 é igual a 6x menos 20. Eu vou manter o 10 e o 20 que está menos passa mais. Vou manter o 6x e o 4x passa menos. Aqui nós teremos 30 igual a 2x. X será igual a 30 sobre 2. Logo, x será igual a 15. Porém, a pergunta é, determine o valor do arco. Bom, para determinar o arco, nós podemos substituir tanto aqui quanto aqui. Eu vou substituir na primeira, aqui do ladinho, ó. Então, o arco AB será igual a 4x, mas nós já sabemos que o x é 15, mais 10. Logo, o arco AB será 4 vezes 15, 60. 60 mais 10, 70 graus. E essa é a resposta. Se você substituísse aqui, daria certo do mesmo jeito, tá certo? Você poderia fazer 6 vezes 15 menos 20 e daria certo do mesmo jeito.
Terceiro, na figura abaixo, determine o valor do ângulo alfa. Bom, nós podemos olhar para este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Por quê? Esse ângulo beta, ele será excêntrico interior. Então, este ângulo beta, nós temos, ele está olhando para este arco e para este arco. Então, nós podemos escrever assim, ó. Beta será igual a 110 mais 30 dividido por 2. Então, eu estou olhando para este ângulo aqui, tá certo? Bom, beta será igual a 140 por 2. Logo, beta será 70 graus. Bom, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que alfa mais beta é igual a 180. Então, ó, alfa mais beta igual a 180 graus. Alfa é o que nós queremos e beta é 70. Então, daqui, nós sabemos que alfa será 180 menos 70, logo, alfa será igual a 110 graus. E, por fim, na figura abaixo, a medida do arco AB é de 50 graus. Então, nós já sabemos que este arco é de 50. Queremos saber a medida do arco CD, que eu vou chamar de X. Bom, este é um ângulo excêntrico exterior e nós vamos sair por esta equação. O maior arco, que é o arco CD, menos o menor arco, dividido por 2. Alfa, nós sabemos que é igual a 30 graus. O arco CD é o que nós queremos e o arco AB nós sabemos que é 50. Dividido por 2. O 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 2 vezes 30, 60. Igual a x menos 50. O 50 que está menos vai passar para lá, mais. Logo, nós temos que x, que é o arco CD, será igual a 110 graus. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os arcos e os ângulos da circunferência. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.